Bom, gente, é uma emoção, né, falar do Pinguelli aqui com vocês também, que é muita história. E é até difícil saber por onde que eu vou falar do Pinguelli, porque, na verdade, meus caminhos cruzaram caminhos abertos pelo Pinguelli em muitas frentes, né? A própria Aduferj, eu fui presidente da Aduferj, com uma gestão que eu lembro que, na eleição, a gente citou muito a gestão do Pinguelli, todo esse movimento que o Ildeu citou aqui, né? O Fórum de Ciência e Cultura, que ele fez uma coordenação memorável, né? Inclusive a campanha contra a fome, que o Romildo citou, foi lá, que foi gestada, né? Que foi simbólico aquele momento. Mas, como a Sílvia não veio, eu acho muito importante a gente também falar dessa dimensão do Pinguelli, de quem o Pinguelli formou, né? E daquilo que, mais do que quem o Pinguelli formou, mas caminhos que só existiram por causa de ações nas quais o Pinguelli foi essencial, né? E eu me sinto uma aluna do Pinguelli, ainda que eu tenha sido aluna de muita gente, inclusive do Ildeu, mas porque, justamente, eu investi numa área que era uma área que não existia na época em que eu fiz doutorado nessa área. Então, foi um doutorado que não existia e começou a existir a partir de um movimento de um monte de gente. Aqui, até no livro, eu vi que ele faz a lista dos orientandos dele. Eu estou na lista, mas tem um erro, porque ele diz que eu fui do HCTE. Eu não fui do HCTE, porque o HCTE não existia nessa época. Exatamente. Eu fiz engenharia de produção, eu fiz doutorado em engenharia de produção, em uma linha que existia lá dentro por causa de um grande movimento que existiu aqui na COP, e aí, lembrando de alguns pioneiros desse movimento, Saul Fuchs, por exemplo, e o Pinguelli foi fundamental, o próprio Ildeu também foi fundamental, e era um movimento que, né, agora, tentando resgatar aqui as datas, eu não sei se eu sei as datas exatas, mas eu acho que, nos anos 90, né, que foi o momento ali em que eu estava fazendo a pós-graduação e encaminhando para um doutorado, né, mais meados para o final dos anos 90, era um momento em que a discussão sobre o papel da ciência, e, em particular, sobre um tipo de ciência que costumava até ali ser muito paradigmática, estava em questão. Estava se gerando um grande debate mundial sobre isso, que era o lugar da física matemática, da física matematizada, com o advento da física quântica. O advento, não, porque isso é bem anterior, mas toda a discussão sobre as consequências da física quântica para uma visão que se tinha do papel da física e da chamada teoria do caos, né, que foi um momento em que isso era muito debatido. Na matemática, a gente chama de sistemas dinâmicos, na física, a gente chama de caos determinista, mas era um grande debate, com livros muito populares, com discussões que estavam na ordem do dia naquele momento ali, e que isso colocava em questão um certo lugar da física matemática, que, na época, ainda era muito preponderante. Eu acho que a gente poderia dizer que, talvez, hoje, esse lugar venha sendo assumido pelas áreas biológicas, na sua multiplicidade, mas, na época, foi justamente essa transição em que esse lugar de um pensamento determinista das ciências estava sendo colocado em xeque, né? E aí, quando eu entrei na universidade e fui fazer mestrado, eu fiz mestrado ainda em matemática pura, mas depois eu já não queria mais fazer isso, porque eu me interessava por esse debate. O lugar onde se encontrava esse debate eram nas ações organizadas por esse grupo, e, em particular, pelo Pinguelli, lá no Fórum de Ciência e Cultura, aqueles grandes debates, né, daquele grupo, que tinha também o Moisés, enfim. E eu lembro que eu assistia aquilo ali fascinada, como aluna ainda, dizia, é isso que eu quero fazer, né? E depois, esse lugar, então, da física matemática, de um pensamento determinista, que estava em debate na época, e que quem entrava como aluno e era inquieto, como eu sempre fui, sou até hoje, né, inquieto, você queria seguir esses debates, você não queria ficar ali nas caixinhas, nas disciplinas, só estudando análise e geometria diferencial 1, 2, e eu queria entrar nos grandes debates. E o lugar onde existiam os grandes debates sempre tinham a mão do Pinguelli, né, porque ele era o cara antenado com isso, sabia que isso era importante, e, claro, com muitos parceiros. Já citei vários aqui, mas eu lembro daquele primeiro colóquio de Descartes, foi quando, Ildeu? Aquele primeiro lá atrás, que começou esse movimento aqui. 95, talvez. 95.
É isso aí, era exatamente essa época, segunda metade dos anos 90, começando em 95, esse grande colóquio Descartes, que eu fui assistir, e eu falei, é isso que eu quero fazer, pronto, me achei. Eu estava ali, né, inquieta ainda na matemática, mas gostava mais dessa área de História e Filosofia da Ciência, e o Pinguelli abria esses caminhos, abria essas possibilidades em uma área que, no Brasil, não existia naquela época. E que foi a partir dessa iniciativa que se decidiu, então, fazer um programa de pós-graduação, e mais de um, porque teve esse programa de pós-graduação no HCTE, mas depois a gente fez um na matemática, que existe até hoje, né? Nós somos professores lá de História e Ensino da Matemática e da Física, que justamente busca trazer essa perspectiva, que é uma perspectiva que, no Brasil, demorou, né? E foi difícil de se afirmar, porque não caía nas caixinhas disciplinares do nosso sistema de pesquisa, do nosso sistema de avaliação da pesquisa. E que, até hoje, é difícil. Eu acho que, se tem uma coisa que a gente ainda precisa mudar muito, é essa disciplinarização excessiva da pesquisa científica universitária, que é imposta pela disciplinarização excessiva das nossas agências de fomento. Né? Quando você entra numa agência de fomento, a primeira coisa que você tem que fazer para pedir uma verba para uma pesquisa é botar qual é a área. Eu já fecho, já desisto e falo, não, vamos em frente, porque eu não tenho área. Eu digo que eu faço parte do movimento dos sem área. E, num momento como hoje, gente, em que a gente tem problemas urgentes do mundo contemporâneo, que se colocam em cruzamento de tantas áreas, não é possível que a gente continue com essa disciplinarização absurda, anacrônica, na nossa universidade, que é a maior do Brasil, que é a de ponta do Brasil. Né? E aí, para citar mais uma área que o Pinguelli abriu caminhos, as mudanças climáticas. Né? Eu acho que a gente não pode fechar essa mesa sem falar do papel do Pinguelli no IPCC, né? Que até hoje é seguido por muitos companheiros pesquisadores aqui da universidade, a própria Suzana Kahn, mas todo o pessoal do planejamento energético, que é parte do IPCC. A UFRJ tem um papel no painel das mudanças climáticas impressionante. É muita gente da UFRJ que é parte do IPCC. Mais um caminho aberto pelo Pinguelli. Né? O que só mostra como a gente precisa seguir essa inspiração do Pinguelli para que a gente não se deixe, né, resignar, conformar nessas caixinhas disciplinares anacrônicas que a universidade nos impõe. Né? Eu acho que, cada vez mais, a gente precisa fazer isso, e aqui falando de cruzamentos entre diferentes áreas disciplinares, mas também entre universidade, pesquisa e sociedade, que é uma área também que o Pinguelli nunca deixou de priorizar, e que eu acho que a gente precisa priorizar ainda mais. Né? Falando de como a gente pode direcionar também a pesquisa científica, não é para aplicar somente na indústria, com inovação, isso é muito importante, mas é para refletir, inventar um modelo de desenvolvimento que caiba ao nosso país, né, e que vai nos colocar numa posição altiva no cenário mundial diante de tantas transformações que estão se anunciando hoje, como as próprias mudanças climáticas, é uma das mais importantes, mas também outras, a questão das novas tecnologias, das mudanças no mundo do trabalho, das redes sociais, etc. Né? Então, como a gente vai imaginar o papel da universidade em um modelo de desenvolvimento que seja adequado para a gente e que nos coloque numa posição altiva, independente e pioneira nesse quadro mundial? Eu acho que esse tipo de reflexão, que é fundamental para a gente, é onde eu coloco o Pinguelli como inspiração máxima. Se esse tipo de reflexão existe ainda na UFRJ, existiu em alguns momentos na UFRJ, sempre teve o dedo do Pinguelli. Né? Sempre foram caminhos abertos pelo Pinguelli. E aqui eu acho que eu me coloco realmente como uma espécie de discípula, assim, porque eu jamais teria feito a trajetória acadêmica que eu fiz se não fosse o Pinguelli. É isso. Obrigada, gente.